Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Físico e hoje estamos resolvendo aí o PAS 3 de 2016, beleza? Dando continuidade à resolução aí desse caderno, beleza galera? Então, bora continuar aqui. Então aí, PAS 3 de 2016, caderno Imaginação. Então, ele dá aí 3 imagens pra gente, beleza? E esse texto pra gente, eu vou ler o texto. Rheostatos são resistores que apresentam resistência elétrica variável. Eles são usados, por exemplo, para mudar a temperatura da água do chuveiro, alterar o volume de som e controlar a intensidade de cursos, que consistem em fio metálico enrolado em um suporte isolante. Nesse rheostato, uma das extremidades do fio funciona com o terminal fixo e outro terminal é móvel, sendo definido pelo ponto C do cursor C toca o fio. O rheostato na figura 1 tem comprimento L e resistência varia linearmente ao longo da direção X, entre 0, cursor A, e resistência máxima, cursor no ponto B, conforme indicado na figura 2. Tranquilo? A figura 3 mostra como um circuito elétrico fechado, alimentado por uma bateria de tensão V formada por um resistor R1 e R2 conectado à resistência do rheostato à figura 2. Beleza? Tranquilo? Então, ele mostra aí esse texto falando especificamente qual é a função de cada imagem, falando que é um rheostato e como ela funciona. Beleza, galera? Tranquilo? Então, bora passar aqui para nossa questão. Primeiramente aqui, subindo um pouquinho, considere as informações e assumindo que todos os componentes do circuito sejam condutores ômicos ideais. Julgue os itens 111 e 113 e assinale a opção correta no item 114, que é do tipo C. Tranquilo? Então, bora aí. Questão 112. A resistência equivalente, RE, do circuito da figura 3, em função da posição X do cursor, RE é igual a R máximo vezes X sobre L vezes R1 sobre R máximo vezes X sobre L1 mais R1 mais R2. Bora ver se isso é verdade. Então, vou trazer aqui, primeiramente, a nossa imagem 3 aí, que ele falou que é pra gente calcular a resistência equivalente desse circuito, beleza? Ou seja, transformar essas três resistências em só uma única resistência, beleza, galera? Então, primeiramente aqui, eu vou trazer aqui para o lado a imagem e vou calcular primeiramente esses dois resistores. Por que você vai calcular primeiramente esses dois resistores, essas duas resistências? Pois elas estão em paralelo. Beleza, galera? Essas duas estão em paralelo. E como a gente calcula a resistência de dois resistores em paralelo? Bem fácil. Você vai multiplicar os dois e subtrai pela soma dos dois. Então, multiplicação sobre a subtração dos dois. Então, como vai ficar? Vai ficar que a resistência equivalente nesse ponto, então eu coloquei ponto 1, a resistência equivalente no ponto 1 é igual a RR vezes R1 dividido por R mais R1. Beleza, galera? Tranquilo? Então, como eu disse, para calcular em paralelo dois resistores, você multiplica os dois e divide pela soma dos dois. Tranquilo? Então, como a gente já sabe disso, então a gente vai transformar esses dois resistores agora em só um resistor. Beleza, galera? Então, eu vou trazer aqui a imagem agora que o nosso resistor, que a gente chamou de resistência equivalente 1, agora ele vai estar em série com a nossa segunda resistência. Beleza, galera? Como eu disse, em série. Como agora a gente calcula a resistência equivalente quando estão em série? Bem fácil, é só somar, beleza? Então a gente vai só falar que RE, que é a resistência equivalente, é a resistência equivalente 1 mais a resistência 2. Beleza, galera? E a gente tem a nossa resistência equivalente no ponto 1 que a gente achou no passo anterior. Então, como vai ficar a nossa nova resistência equivalente? Vai ficar aqui R1, R vezes R1 sobre R mais R1 mais R2. Tranquilo, galera? Beleza? Tranquilo. Agora, percebam aí uma coisa bem importante. Vocês viram lá no texto que a resistência R, ela é um rheostato, e um rheostato que varia, beleza? Ele fala que ele varia de acordo aí com a figura 2. Eu trouxe a figura 2, beleza, galera? Tranquilo? Então, o nosso rheostato vai variar de acordo com essa figura 2, tranquilo? Então, ele pode entre 0 e L, beleza? De acordo com o eixo X, beleza? Então, portanto, o X, ele pode ir de 0 a L, ou seja, ele pode ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a L, beleza? Ele não pode ser um número maior do que L e nem um número maior do que 0. O nosso valor de X é esse. Tranquilo, galera? Beleza? Agora, outro fator bem importante. Como a gente calcula a resistência de qualquer resistor? Para calcular a resistência de qualquer resistor, a gente precisa da resistividade dele vezes o comprimento dividido pela área, beleza? Então,
a nossa resistência desse resistor do nosso reostato vai ser calculado dessa forma. Vai ser que nossa resistência desse reostato multiplicada pela resistividade dele, que é representada pela essa letra ρ, vezes a distância x. Eu disse que esse x pode ser variar, pode ser de 0 a L, beleza, galera? Dividido pela a área. Tranquilo? Beleza? Agora vem a parte mais importante dessa questão. Como a gente vai calcular a resistência máxima desse reostato? Como a gente calcula a resistência máxima desse reostato? Bem fácil. Para a gente calcular a resistência máxima desse reostato, primeiramente, ele precisa estar no ponto L, beleza, galera? Que é o ponto máximo dele. Ele precisa estar no ponto L. E como a gente calcula, é a mesma forma que se calcula os outros. É resistividade vezes o comprimento dividido pela área, beleza? Então, a resistência máxima, R máximo, é igual a resistividade. Não vai mudar, a resistividade do nosso reostato é a mesma, multiplicado por L. L é o nosso comprimento total, beleza? Tranquilo? Isso dividido pela área. A área também não vai mudar. A área do nosso reostato é a mesma. Agora, vem a sacada aqui. Vou passar aqui para o lado e o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse L que está multiplicando e vou passar ele dividindo para o outro lado, beleza? Então, L está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vou colocar aqui resistência máxima dividido por L é igual a resistividade sobre A. Tranquilo, galera? Agora, perceba que isso aqui é igual a isso daqui. Tranquilo, galera? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir R, resistência sobre L, lá na nossa resistência. Tranquilo? Então vai ficar aqui, passando lá pro lado, olhando para cima. Eu vou substituir que eu circulei em vermelho embaixo, porque eu circulei em vermelho em cima, beleza? Que vai ficar como? Vai ficar que a nossa resistência é igual a resistência máxima vezes x dividido sobre por L. É por L, beleza, galera? Então eu coloquei aí A, mas é por L. Então vou até dar uma arrumadinha ali, beleza? Então, tranquilo? Por L. Então, agora olhei para baixo. Tranquilo? Olhei para baixo. Tá vendo que eu tenho a nossa resistência equivalente que eu tinha achado? Que é R sobre R1 dividido por R mais R1 mais 2, beleza? Eu tenho o valor de R relacionado à resistência máxima. Tranquilo, galera? Então, eu só vou substituir, beleza? Então, passando aqui pro lado, vou falar que a nossa resistência equivalente é igual a R máximo vezes X sobre L vezes R1, beleza? Dividido por R máximo vezes X sobre L mais R1 e tudo isso somado por R2, beleza? Foi isso que a gente achou. Tranquilo, galera? Então, bora ver se isso bate com a questão, beleza? Então, você consegue perceber o que a gente achou. Está idêntico com a questão, beleza? Então, a questãozinha aqui, correta. Tranquilo, galera? É assim que a gente calcula a nossa resistência equivalente em função da posição X do nosso reostato. Tranquilo? Então, questãozinha aí, correta. Agora aí, questão 103. Na figura 3, se a resistência do reostato for igual a R máximo, então a corrente de R2 dividido pela corrente de R1 será igual a 1 mais R1 sobre o R máximo. Bora ver se isso é verdade. Tranquilo? Então, vou trazer aqui a imagem. Ele está falando de acordo com essa imagem 3. Então, eu vou fazer agora um esqueminha aqui da imagem 3 que eu fiz próprio. Tranquilo, galera? Então, aí vai ter o nosso R1, R2 e o nosso R máximo. A questão fala que o nosso reostato está no máximo. Tranquilo, galera? Beleza? Então, primeiramente, o que vai acontecer? Irá sair uma corrente e vai chegar até aqui, até esse ponto. E esse ponto a gente chama de nó, beleza? Então, quando ele chega nesse nó, a corrente vai se dividir em duas. Uma corrente azul que vai para cima e uma corrente branca, que eu identifiquei que é branca, tá? Que vai aí na nossa horizontal. Então, ela vai até, chega no R máximo, beleza? Ela chega no R máximo e depois vai para cima até esse ponto. Beleza, galera? O que vai acontecer agora com a corrente azul? Bem simples. Ela continua andando, chega no R1 e chega no mesmo ponto. Beleza, galera? Então, uma coisa importante para ser anotada. Nesse ponto, a gente tem que a resistência a DDP da resistência 1 é igual a DDP da resistência máxima. Beleza, galera? Então, nesse ponto, já que eles estão em paralelo, a resistência 1 com a resistência máxima, então a DDP entre elas são idênticas. Então a DDP de R1 é igual a DDP do R máximo. Beleza, galera? Tranquilo? Então tá. A corrente chegou naquele ponto ali, né? Então ela volta completamente e chega no R2, beleza? Então ela volta amarela. Então ela continua até chegar no bateria ou no gerador. Beleza? Tranquilo? Então, outro fato importante, a corrente que passa em R2,
ela é a soma da corrente de R1 mais a corrente que passa no R máximo. Beleza, galera? Tranquilo? Esses são os dois fatores. A DDP de R1 e a DDP de R máximo são idênticas. E a corrente que passa em R2 é a soma da corrente em R1 e do R máximo. Beleza, galera? Tranquilo? Então tá. Vou começar por essa fórmula aqui, beleza? Como a gente calcula a DDP? Para se calcular a DDP, tem uma fórmula bem máxima, que é DDP é igual a resistência vezes a corrente. Tranquilo, galera? Então, a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Então, eu vou substituir agora. Então, vai ficar a resistência 1 é igual a corrente de R1, beleza? Que é igual a resistência máxima vezes a corrente que passa em R máxima, beleza? E elas são idênticas, tranquilo? Agora, perceba aí que a nossa resistência máxima está multiplicando a corrente máxima, né? Então, eu vou pegar essa resistência máxima e passar para o outro lado, dividindo, beleza? Vai ficar que a corrente máxima é igual a resistência 1 vezes a corrente que passa em R1, dividido pela resistência máxima. Tranquilo, galera? Beleza? Então, eu achei isso daí. Então, agora eu vou pegar a outra fórmula, passando aqui para baixo e vou fazer as devidas substituição. Então, passando aqui para o lado, eu sei qual é a corrente que passa a corrente R máxima, beleza? A corrente que passa no resistor máximo que eu achei ali. Então a gente substitui os valores, vai ficar aqui. A corrente R2 é igual a corrente R1 mais R1 vezes R1. A corrente R1, desculpa, dividido por R máximo. Tranquilo? Beleza? Agora, a questão fala que você quer saber a divisão entre a corrente que passa em R2 e sobre a corrente que passa em R1. Então o que eu vou fazer? Vou dividir tudo por a corrente que passa em R1, beleza? Então, eu dividi tudo pela corrente que passa em R1, beleza? Então, como vai ficar? Vai ficar aqui, passando para o lado, vai ficar aqui a corrente que passa em R2 dividido pela corrente que passa em R1, sobre a corrente que passa em R1 dividido pela corrente que passa em R1, mais R1 vezes a corrente que passa em R1 dividido pela resistência máxima, vezes 1 sobre a corrente que passa em R1, beleza, galera? Então, isso vai acontecer. A gente pode cortar esse com esse, beleza? Passando aqui para o lado, vai sobrar que a corrente que passa em R2 dividido pela corrente que passa em R1 é igual a 1 mais a corrente que passa em R1, a resistência R1 vezes a corrente que passa em R1 dividido pela resistência máxima vezes 1 sobre a corrente que passa em R1, beleza? Então, tem a corrente que passa em R1 em cima e a corrente que passa em R1 embaixo, a gente só pode cortar o de cima com o de baixo, beleza? Então, o que sobra? Sobra aqui, passando aqui para baixo, sobra que a corrente que passa em R2 dividido pela corrente que passa em R1 igual a 1 mais R1 sobre R máximo. Beleza, galera? Foi isso que nós achamos. Então, bora ver se é idêntica com a questão. Bora ver se é idêntica com a questão. Tá vendo que é idêntica com a questão? Beleza? Então, questãozinha aí correta. Que é uma dica, galera, uma dica bem importante. A maioria dessas questões que é para achar uma fórmula nova ou uma relação nova, a maioria delas são certas, beleza? Não quer dizer todas, mas a maioria delas estão certas, beleza? Tranquilo? Fica a dica aí. Questão 114. Se a resistência do reostático for nula, cursor na posição x0, então, no circuito da figura 3, a resistência é R1 dissipará potência igual a... Opção A, 0. Opção B, volt ao quadrado sobre R1. Opção C, volt DDP ao quadrado, para ser verdade, né? Ao quadrado sobre R1 mais R2. Então, R1 vezes a DDP ao quadrado sobre R1 mais R2. Bora ver a opção correta. Então, vou trazer aqui a imagem 3, né? Como ele pede. E ele fala que a nossa resistor aí, ele vai ser igual a 0. Nosso reostato, beleza? Vai ser igual a 0. Então, ele vai ter resistência igual a 0. Tranquilo, galera? Agora perceba comigo, a gente sabe que vai sair uma corrente da nossa bateria e vai chegar até aqui nesse nó. Beleza, galera? Olha que interessante. Você tá vendo que no trecho horizontal a resistência é 0, né? Beleza? Como a resistência é 0, a corrente dessa vez ela não vai para cima, ela só vai para o lado. Ela só vai seguir esse curso aqui e vai passar até chegar no R2 e vai terminar o percurso dela até chegar de novo na bateria. Então, vou voltar aqui de novo, a corrente chega aí no nosso nó, e dessa vez, como a resistência na horizontal é 0, como não tem nenhuma resistência na horizontal nula, portanto, ela não faz nem questão de subir a corrente, pois é muito mais fácil passar por esse caminho aqui. Beleza, galera? Então, não passa corrente em R1, só vai passar corrente no R e no R2. Em R1 não passa corrente. Como não passa corrente R1,
portanto, a potência dissipada por ele é igual a zero. Então, não vai passar DDP, não vai passar nada, beleza? Então, a potência dissipada por ele é igual a zero, beleza? Tranquilo, galera? Então, qual aí que é igual a zero? A questãozinha A, beleza? Tranquilo? Então, não dissipará nenhuma potência, pois não passa a corrente lá. Tranquilo? Então, questãozinha em A. Beleza? Então, galera, essa foi a questãozinha de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixa seu like. Se tiver dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo. Por favor, compartilhe esse vídeo aí para seus amigos aí que estão passando perrengue, que não estão conseguindo fazer essas questões chatas aí de física do Pais, beleza? Então, é nóis, valeu e falou!